Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto super sério e, ao mesmo tempo, fascinante: o traumatismo craniano. O que será que acontece lá dentro da nossa cabeça quando rola um impacto forte? Vamos descobrir. Para a gente começar a ter uma ideia da dimensão disso, olha só esse número: 75 mil. Esse é o número de mortes todo ano, só nos Estados Unidos, por causa de lesões cerebrais traumáticas. É muita gente. Pois é, esse número assusta e levanta a pergunta que é o centro da nossa conversa de hoje. Afinal, o que de fato acontece dentro do crânio durante um impacto desses? Ok, então, para a gente entender isso a fundo, primeiro precisamos alinhar os conceitos, né? O que é exatamente um traumatismo craniano e, principalmente, quem são as pessoas que correm mais risco? Então, a definição oficial é bem abrangente, sabe? Não é só sobre quebrar o osso do crânio. É qualquer tipo de lesão que afete o crânio, o cérebro ou qualquer estrutura que esteja ali dentro. E isso pode acontecer com ou sem sangramento, o que já mostra como a coisa pode ser complexa. E de onde vêm esses traumas? Bom, as principais causas são essas que a gente vê: quedas, acidentes de trânsito e também lesões que acontecem durante a prática de esportes. E o interessante é que as quedas são um fator de risco gigante em dois extremos da vida, tanto para crianças pequenas quanto para os idosos. Exato, o risco não é igual para todo mundo. Ele se concentra principalmente nesses dois grupos: crianças pequenas por conta de quedas e esportes, e os idosos, também por causa das quedas. E um dado geral é que os homens, estatisticamente, acabam tendo um risco um pouco maior. Beleza, agora que a gente já sabe o que é e quem está mais em risco, vamos entrar numa parte um pouco mais técnica, mas que é fundamental para entender como funciona o tratamento. A classificação dessas lesões. A primeira grande divisão é essa aí: lesões abertas contra as fechadas. A aberta é o que o nome sugere, né? O crânio e a dura mater, que é aquela membrana que protege o cérebro, se rompem. O tecido cerebral pode ser atingido diretamente. Já nas lesões fechadas, que são as mais comuns, o crânio fica intacto. Mas não se engane, o chacoalhão lá dentro pode causar um estrago gigantesco. A outra distinção importante é se o dano é focal, ou seja, concentrado numa área só, como uma contusão, ou se ele é difuso, espalhado pelo cérebro, como numa concussão. Entender essas classificações é absolutamente crucial para quem é da área da saúde. Aliás, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Mas voltando aqui para nossa análise. Entender esses tipos de lesão nos leva a um dos conceitos mais importantes de todos quando a gente fala de trauma craniano: a ideia de que o dano não acontece de uma vez só. Ele vem em duas fases, quase como se fossem dois golpes diferentes. Exatamente. Existe a lesão primária, que é o dano que acontece ali, no momento do impacto, mas a história não para por aí. Horas, dias ou até semanas depois, pode começar a lesão secundária, e essa é a grande vilã. É uma cascata de reações do próprio corpo, com inflamação e mudanças químicas, que acaba causando mais dano ainda. Essa é a grande preocupação médica. Não é só o dano do primeiro impacto, mas sim essa segunda onda de lesões que pode se desenrolar por dias e que, muitas vezes, representa a maior ameaça à recuperação de uma pessoa. E é por isso que ela é tão perigosa. Essa cascata secundária é um perigo oculto que pode levar a inchaço cerebral, morte de células e, no pior dos casos, a danos neurológicos que não têm mais volta. Então, para a gente ter uma noção real da gravidade de um dano difuso, vamos dar um zoom no seu tipo mais severo, a chamada lesão axonal difusa, ou LAD. Pensa na fiação elétrica de uma cidade. A lesão axonal difusa é como se um terremoto rompesse essa fiação em milhares de pontos ao mesmo tempo. As forças do impacto, principalmente de rotação, esticam e arrebentam os axônios, que são os fios que conectam os neurônios. O dano é microscópico, mas as consequências são devastadoras. Isso acontece principalmente na junção entre a substância cinzenta e a branca do cérebro. Como elas têm densidades diferentes, quando o cérebro chacoalha, uma escorrega sobre a outra. Esse movimento, chamado de cisalhamento, é o que estica e rompe os axônios, causando um dano generalizado. E aqui vem um dos fatos mais sombrios sobre a LAD. Por mais que os exames de imagem possam sugerir que ela aconteceu, o diagnóstico de certeza, 100% definitivo,
muitas vezes só pode ser confirmado na autópsia, analisando o tecido do cérebro diretamente. Então, diante de um cenário tão grave, o que pode ser feito? Como a medicina age? Bom, o foco do tratamento é todo voltado para combater aquela segunda onda de danos que a gente falou. E esse é o ponto-chave. O dano do impacto inicial é irreversível, já aconteceu. Então toda a estratégia médica se concentra em uma coisa: prevenir a lesão secundária. No fundo, o objetivo é proteger o cérebro das próprias reações dele. E esse manejo é uma corrida contra o tempo. Envolve dar o máximo de suporte, monitorando tudo de perto. A prioridade é evitar a falta de oxigênio e a pressão baixa, controlar o inchaço do cérebro e, fundamentalmente, reduzir o estresse sobre os neurônios que já foram feridos, para dar a eles a melhor chance possível de recuperação. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A maior batalha depois de um traumatismo craniano não é contra a força do impacto inicial, mas sim contra a cascata silenciosa de reações que vêm depois. A grande pergunta que fica é: como é que a gente faz para proteger o nosso órgão mais complexo de seus próprios instintos?